Médio. Então, terceira série do ensino médio, a gente vai, a partir de agora, falar a respeito do contexto que estava acontecendo no planeta após o fim da Guerra Mundial, que foi em 1945, tá bom? Então essa aqui foi a data de término da guerra e não que vamos deixar de falar de Vargas, não. A gente vai continuar falando do Getúlio Vargas, só que nós vamos focar mais no contexto mundial que estava ocorrendo, tá certo? Até porque a partir desse momento aqui, o Vargas já deixa de ser presidente do Brasil, a partir dessa mesma data, né? E ele volta lá em 1950, não mais dando golpe de Estado, mas por meio de eleições. Ele ganha as eleições e ele torna a ser presidente do Brasil. O que estava acontecendo no mundo? Após o final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu que o mundo torna-se bipolar. A gente vai falar muito a respeito disso, incansavelmente, ok? Muito bem. Bipolar, isso quer dizer que a qualquer momento que o mundo tivesse comportamentos estranhos, não, exatamente as pessoas tinham comportamentos estranhos. Bombas estariam sendo construídas, armas estariam sendo cada vez mais aprimoradas, investimento em guerra estava sendo cada vez mais estimulado, até porque essa bipolaridade do mundo, ela tinha tudo a ver com Estados Unidos, um dos vencedores da guerra, né? E União Soviética, outra vencedora da guerra. Então essa é a bipolaridade que a gente está tratando aqui. De um lado, os americanos, democratas, republicanos e capitalistas, né? Do outro lado, a União Soviética, ditatorial, socialista, tá bom? Também apelidada de comunista. Então, pessoal, com relação a essa bipolaridade do planeta Terra, é exatamente isso. O mundo é bipolar. De um lado estavam os americanos e seus aliados, e no outro polo estava a União Soviética e seus aliados. Certo? Então, onde é que o Brasil estava no meio disso, né? O Brasil, ele vivia o seu momento de redemocratização aqui, entre aspas, é claro, que o povo não participava, era mais somente o Congresso. O Brasil tirava Vargas do governo, tá? Ele acabou perdendo essa eleição aqui, nem concorreu mais essa eleição aqui, ele saiu. O Brasil estava com a economia muito atrelada aos valores dos Estados Unidos, naquela velha política da boa vizinhança, do qual o Brasil e a América Latina todinha era obrigada a seguir, aquela política da boa vizinhança. E o planeta vivia essa incerteza, era uma incerteza. Ao nome dessa incerteza que o mundo estava vivendo, chamou-se de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não era exatamente uma guerra declarada com armas de fronte, enfim, mas uma guerra não declarada, na qual os Estados Unidos fazia frente a seus costumes e seus valores capitalistas, e a União Soviética fazia frente a seus costumes e ideias socialistas. E essa Guerra Fria acontece no finalzinho aqui em meados quer dizer metade do século XX, onde o Hitler foi derrotado pelas tropas aliadas, né? Antes de ser derrotado, ele digamos, ordena o Holocausto. Não que se chamasse dessa forma, que é os cientistas que chamaram assim, Holocausto, que foi o extermínio de todos os seres humanos que estavam naqueles campos de concentração, extermínio, né? A Segunda Guerra Mundial foi vencida, claro, pela Inglaterra, França
Estados Unidos e União Soviética, principalmente esses países aí. E alguns aliados também, inclusive o Brasil, que era aliado dos americanos, os Estados Unidos também, foi considerado vencedor dessa guerra. E no caso do Brasil é porque ele resolveu escolher entre apoiar Estados Unidos ou Alemanha, né? Ele acabou apoiando os Estados Unidos, era vizinho também, né? Já havia aquela velha política da boa vizinhança e ficava mal para o Getúlio Vargas não escolher dessa maneira. E os nossos pracinhas foram para a guerra no norte da Itália, onde eles foram muito bem condecorados depois. Claro, o reconhecimento tiveram, mas nunca há um reconhecimento adequado para quem realmente participa dessas coisas. Voltando aqui de novo, a Guerra Fria foi se fôssemos definir, seria, digamos assim, o momento em que houve rivalidade, né? Rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, né? Pela hegemonia e influência mundial. Tá bom? Isso foi a Guerra Fria. Como eu falei para vocês, além de Estados Unidos, também foram vencedores França e Inglaterra, né? E também a União Soviética. O que é que fizeram com a Alemanha derrotada? A Alemanha derrotada, ela sofreu o que nós chamamos de divisão, né? Depois da chamada Conferência de Yalta, os países resolveram dividir o mundo em zonas de influência. E a Alemanha foi o país que mais sentiu essa zona de influência. De um lado, o país foi dividido entre Inglaterra, França e Estados Unidos. Não necessariamente nessa ordem aqui, tá bom? Estados Unidos. E do outro lado, ela foi dividida, entregue à influência da União Soviética, que hoje é somente Rússia, tá, gente? Então, se de um lado havia essa ideologia capitalista, né, do outro lado havia a ideologia socialista, tá? Então isso aqui tudo é a Alemanha, que passou a ser conhecida como Alemanha Ocidental, e a Alemanha Oriental, sob influência da União Soviética. A cidade de Berlim foi afetada da seguinte maneira: foi construído o Grande Muro de Berlim, o pessoal também chama de Muro da Vergonha, né? De um lado ficou a Berlim Ocidental e do lado de cá ficou a Berlim Oriental, de influência socialista, e do lado de cá de influência comunista, ou capitalista, desculpa. Então o que é que vai acontecer aqui? Tanto o país como alguns países aqui querem mostrar o tempo todo que esse lado é melhor, que esse lado aqui é mais avançado, que vai existir aqui uma melhoria de vida, um investimento muito grande. E teve realmente um investimento muito grande, né? Do lado de cá a União Soviética começou a apoiar também os alemães que moravam nessa região, tá? Embora não tivesse tanto poder econômico como os Estados Unidos, ela tinha uma influência muito grande, uma influência científica e militar muito forte, o que deixou bem claro, até mesmo na corrida espacial, a influência científica da União Soviética foi muito grande, de enviar
animais para o espaço, o primeiro ser humano para o espaço. A gente vai ver também essa parte aí, tá? Vai ver essa parte aí com mais detalhes mais adiante. E os americanos também correram atrás dessa corrida espacial, como eles disseram, eles falavam. Aí na atividade que eu propus aqui pra gente, né, tem algumas questões, não vamos fazer todas não, só algumas que eu considero muito importantes para a compreensão do nosso assunto, né? Por exemplo, essa daqui, onde aparece essa imagem, né? Do mundo da bipolaridade, né? O mundo bipolar. Aqui o símbolo do capitalismo e aqui o símbolo do comunismo, a foice e o martelo. Esse tipo de questão ela é clássica, viu, gente? Ela gosta muito de aparecer em muitas provas, muitos simulados. E ele vai só dizer, ó, explique o significado do termo bipolarização e como o mundo tornou-se bipolar após a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é só uma introdução ao que nós ainda vamos ver. Por isso que eu estou só colocando por alto, assim, estou só apresentando para vocês por enquanto, para situar a gente aqui no tempo, né? Que a nossa linha do tempo é essa. A gente chegou na Guerra Fria, o contexto aí, o contexto do mundial daquele tempo lá, década de 40 e 50, 60, 70 e 80, o contexto era só a Guerra Fria, viu? E a primeira coisa que você tem que se entender é isso. Como o mundo tornou-se bipolar. Então você vai compreender que a Segunda Guerra Mundial começa em 1937, vai até 1945. Os vencedores, as duas maiores potências são Estados Unidos e União Soviética, e ambas não tinham a mesma ideologia. Ambas não concordavam, não convergiam em suas ideias, em seus feitos, né? O mundo era dividido entre capitalistas e socialistas. Capitalistas aqui na parte oeste, socialistas na parte leste. Capitalistas na parte ocidental, socialistas na parte oriental. Tá? Muito bem, você tem para bolar esse tipo de resposta, você tem que só compreender isso aí. Aí a outra pergunta é assim: a charge representa quais nações? Aí, como está bem claro, você pode perceber, né? O americano e o soviético, Estados Unidos e União Soviética. Aí, quais as principais diferenças entre elas? As principais diferenças é a forma de governar, a forma de lidar com recursos e riquezas. Isso aí são as diferenças, viu? Num país capitalista funciona a livre iniciativa. Num país socialista, a economia é de Estado. O Estado intervém na economia e, digamos assim, faz a intermediação entre a economia e as pessoas. É o Estado que vai distribuir a riqueza. Isso no país socialista. Aqui são as empresas que vão distribuir a riqueza. Tá bom? Você pode ficar rico ou não. Aqui você é pobre, tudo é pobre igual. Ou todo mundo é rico igual ou todo mundo é pobre igual. O que eles querem é a planificação aqui da economia. Então, pessoal, essa nossa aula foi uma aula pequena só para a gente situar aqui e ver qual é o nosso próximo assunto, tá bom? A gente vai fazer muitas questões a respeito disso e vai também discutir muito com vocês a respeito disso. Isso o quê? Os novos tempos, tá? Que estão chegando aqui. Então, tranquilo, bom dia a todos, muito obrigado por assistir a aula.